Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Vou ler aqui o livro de Juízes, no capítulo de número 16, no versículo 20 e 21. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. Glória a Deus. Nos dias de hoje, nós vimos tantas pessoas, tantos homens de Deus, que, por sua vez, em seu tempo, cada um em seu tempo, em sua chamada, fizeram e fazem grandes coisas pelo poder do Espírito Santo. E muitas vezes, muitos homens usados por Deus, eles são alvos de Satanás. O diabo fica à espreita, querendo acabar com aquele que prega a palavra do Senhor na verdade. Todo profeta, todo homem de Deus, usado por Deus, ele precisa vigiar e orar e viver em espírito, em constante oração, para não cair. Existe um ditado que é um ditado errado, que diz assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não é que o ditado esteja errado, é que isso não está na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Nós vemos muitos versículos falando que Deus, ele é quem levanta o homem quando ele cai. Mas esse ditado que o cair é do homem e o levantar é de Deus, isso nunca esteve na Bíblia. Mas nós vimos muitos homens de Deus que, por um motivo pequeno, por um desejo pequeno, acabou com o seu ministério, acabou com a sua reputação, por causa de um erro, por causa de uma noite, por causa de um desejo que Satanás colocou na sua frente e os seus olhos olhando, achando que era algo bom, porque toda tentação ela vem primeiramente através dos olhos, e muitos caíram, principalmente com mulheres, com drogas, com dinheiro. Nós vemos um grande pregador nos anos 80, na década de 80, um grande pregador que até quando eu era menino eu gostava de assistir todas as suas mensagens poderosíssimas. Estou falando do Jimmy Swaggart, que caiu com uma prostituta e depois ele chegou em rede nacional de televisão, não somente do país a qual ele morava, mas também em todo o mundo, porque praticamente todo mundo acompanhava as suas mensagens pela televisão, num programa que, se não me falha a memória, era aos domingos pela manhã, e mensagens poderosíssimas, e pessoas que depositaram a sua confiança naquele homem como um homem de Deus, depois tiveram que ouvir ele pedir perdão por ter caído. Mas o homem não pode julgar, o homem, ele é falho, e não há nada de bom no homem se o Espírito de Deus não estiver nele. Se o homem não for habitado
pelo Espírito de Deus. É por isso que precisamos andar em Espírito, é por isso que precisamos ter a mente de Cristo, para não cair em tentação. Porque o Espírito Santo, ele faz com que o homem não erre. Ele faz com que o homem não caia nas ciladas do inimigo. Porque ele discerne tudo. E ele traz como uma luz, clareando na escuridão, que aquilo é uma cilada, que aquilo é uma armadilha, e que o homem pode estar trocando uma vida inteira de bênçãos, uma vida inteira de alegrias na presença de Deus e com a sua família, e com a sua esposa, com seus filhos, trocando por alguns momentos de prazeres que vão te levar à ruína. Deus hoje me chamou a atenção a essa palavra, ainda pela manhã, quando eu retornava da oração no monte com a minha esposa, e ela conversando comigo, e ela sempre me fala coisas a esse respeito, sobre vigiar, e ela é minha companheira, ela é a esposa que Deus me deu, uma verdadeira companheira, uma verdadeira mulher, um tesouro que eu acho que eu encontrei, que o Senhor me deu, porque a Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher encontra um tesouro. E eu sou feliz porque eu encontrei esse tesouro. Então ainda pela manhã ela me falava: meu amor, nunca erre, procure nunca errar, para que Deus possa cumprir na sua vida todo o seu propósito, para que você não entristeça o Espírito Santo. E eu disse: meu amor, eu não tenho nenhuma vontade de voltar ao Egito. Não passa nem pela minha cabeça. Mas é preciso viver em oração, é preciso viver em espírito. Porque nós vemos aqui a vida de um homem chamado Sansão. E este homem nasceu por vontade de Deus. Um anjo aparece à sua mãe e lhe diz que esta criança que nasceria se chamaria Sansão, e ele viria para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Era um menino que teria um voto do Nazireu, e a sua mãe também não poderia, desde quando ela engravidou daquela criança, e ela era estéril, mas Deus fez um milagre. E não poderia beber vinho, nem bebida forte, nem tocar em coisa morta. Aquela criança depois teria que aprender todas essas coisas. E também ainda não se misturar, não se casar com mulheres, alguma mulher que não fosse do seu povo. E aquela criança nasceu, aquela criança que o anjo maravilhoso disse a Manoá, seu pai. E a Bíblia diz que este menino nasceu, e quando este menino começou a crescer, a Bíblia diz que o Senhor o abençoou. No capítulo 13 de Juízes, no versículo 24 e 25, diz que o Senhor abençoou a Sansão e que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui há um mistério que ainda no final nós falaremos sobre isso. Mas esse menino começou a crescer. Certa feita, depois de grande, ele mata um leão com uma força descomunal. O Espírito do Senhor entrou naquela criança, naquele jovem, e ele matou aquele leão. A Bíblia diz que o leão foi despedaçado como se despedaça um cabrito. E passado alguns dias, Sansão passa por aquele lugar e ele olha ali, e aonde estava a carcaça daquele leão morto, havia uma colmeia, um enxame de abelhas que havia produzido mel ali. E algo me chamou a atenção para isso também, porque em uma carcaça de bicho morto não há nenhum inseto, sequer moscas que voam por ali, e bichos que saem daquele animal morto.
Mas a Bíblia diz que desse leão que Sansão matou, começou a aparecer abelhas ali e fizeram ali mel. Sansão agora já estava enamorado por uma moça filisteia e ele conversa com seu pai, inclusive levou o mel para sua mãe e para o seu pai, mas não contou nada para eles acerca do leão. E ele pede ao seu pai, fala com seu pai que queria desposar aquela moça. O seu pai não concorda muito, mas ele faz assim mesmo. Ele disse: será que não tem nenhuma moça aqui no nosso povo que te agrada? Olha como o diabo começa a rodear as coisas. Neste caso, a Bíblia diz que já era um plano de Deus para que Sansão pudesse ir ter com os filisteus e mostrar o que Deus iria fazer na vida de Sansão, libertando o povo de Israel da mão deles. Mas o diabo, sabendo disso, começou a armar, a fazer situações para Sansão cair. Sansão se enamorou por aquela moça, quis tomá-la como esposa. Sansão toma aquela mulher como esposa e agora ele pega daquele mel e leva ali, faz uma festa naquele lugar e 30 homens que estavam ali, Sansão lança um enigma acerca daquele leão e eles ficaram a pensar, porque Sansão lançou aquele enigma e ele disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias vocês vão poder me falar o que é isto. Se vocês souberem, eu vou lhes dar 30 peças de túnicas. E se vocês não souberem, vocês me darão as 30 peças de túnicas. Diz a Bíblia que aquela mulher foi persuadida por aqueles homens a enganar Sansão para lhe pedir qual era aquele enigma. Ela tanto fez que Sansão contou para ela. Primeiro erro de Sansão. Ele começou a contar para ela. Começou contando para ela a confiança na pessoa errada. Ele confiou na pessoa errada. Agora ela o traiu. Aquele homem... aqueles homens falaram com ele, deram a resposta do enigma. Sansão se enfureceu e saiu, pegou as raposas no campo, colocou fogo, soltou na seara dos filisteus e deu o que falar. Os filisteus, por sua vez, ficaram sabendo, quiseram vir em cima de Sansão para o matar. E aquilo foi um bafafá ali naquela época. Sansão agora sai daquele lugar, depois de arrancar os portões de Gaza, um homem muito forte. Talvez não forte na sua estatura física normal, mas ele era forte quando o Senhor se apoderava dele. Mas eu acredito que Sansão era um homem boa aparência. E Sansão agora com aquela fama, a Bíblia diz que ele sai dali e ele, depois de ter matado 1000 homens ali com uma queixada de jumento, os filisteus que vieram para cima dele para prender, Sansão pega uma queixada de jumento, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossa dele e ele começa a bater, mas o Espírito do Senhor não somente estava em Sansão, mas como também estava naquela queixada de jumento. Porque Deus, ele não precisa da lei da física, Deus não precisa da gravidade, Deus pode mudar o que Ele quiser, porque Ele é a própria física, Ele é a própria gravidade. Pela sua palavra tudo foi feito, tudo se fez pela sua palavra. Então a Bíblia diz que Sansão acaba com aqueles homens ali, e agora ele sai. A Bíblia Sagrada diz que ele encontra uma mulher, uma prostituta, e ele se apaixona por essa prostituta. Ele deitou com a prostituta, se apaixonou por essa prostituta, chamada Dalila. Agora, o inimigo, ele sempre arma e cega as pessoas para que possa ficar cego e não ver as suas estratégias. Muitas pessoas passam por problemas assim, acham que está tudo normal, mas estão cegos espiritualmente. Homens, mulheres,
que estão numa situação com amantes, em coisas escondidas, namoros escondidos, achando que está tudo certo, achando que isso vai passar e vai ficar por aquilo ali mesmo, ninguém vai saber. Mas eu te digo que o inimigo está te cegando. As tentativas de Dalila com Sansão ali foram muitas. Logo depois que os filisteus ficaram sabendo que Sansão estava ali com ela, eles vieram até ela e tentaram comprar Dalila, ou compraram Dalila com algumas moedas de prata e disseram: se você nos entregar ele, fazendo com que ele diga a você da onde é que ele tem aquela força, nós te daremos algumas moedas de prata, 1.100 moedas de prata. Então ela começou a perguntar a Sansão: meu amor, de onde sai essa força? Conta para mim. E Sansão fala para ela: se me amarrares com vime, eu ficarei preso, não conseguirei sair e tal. E Sansão dorme, e ela faz com que aqueles homens venham amarrar Sansão. E de repente ela começa a brincar: Sansão, os filisteus vêm a te pegar. Mas a Bíblia diz que um dos príncipes dos filisteus estava num quarto com ela, observando para ver se de fato Sansão estava amarrado e não sairia daquilo ali. Não sairia daquela amarrada. Nós vemos que Satanás é do mesmo jeito. O diabo sempre terá alguém que ele vai usar como um instrumento para te derrotar, para te destruir, para destruir teu casamento, para destruir a sua moral, para destruir o seu caráter. E saiba que o diabo não vai colocar coisas feias para você. Ele vai colocar os melhores pratos para que você possa desejar. A mulher mais linda, um dinheiro maior. É dessa forma. Agora a Bíblia diz que as tentativas de Dalila faziam com que Sansão brincasse com ela. E a cada pegadinha que ele fazia com ela, sem saber, ele estava mentindo para ela. E essa mentira é do diabo. E o inimigo, ele é estrategista. O diabo, ele não cansa. Ele é estrategista e ele começou a armar as suas estratégias para acabar com Sansão. Existem pessoas que estão nesse exato momento nessa mesma situação, achando que vai tudo bem, achando que está fazendo as coisas erradas, que estão fazendo coisas escondidas e que ainda brincam com a situação, mentindo para si mesmo. Dalila se fez de apaixonada. Ela chorou, ela pranteou, mentiu para Sansão com um ar de verdade. Irmão, todo o carinho que ela dava a Sansão, todo o amor que ela estava dando a Sansão, todo aquela coisa feminina, aquele carinho feminino que ela estava passando para Sansão ali, ela já estava acostumada a dar a outros homens em troca de dinheiro. Sansão não era o primeiro. Só que Sansão foi o alvo. Porque os outros homens não tinham nada com Deus. Porque os outros homens não tinham compromisso com Deus. Porque os outros homens, eles não tinham chamado. E o diabo nunca irá procurar alguém que não tem chamado. O diabo nunca irá procurar alguém que não tem compromisso com Deus. O diabo nunca irá procurar alguém que é fiel a Deus, que é infiel a Deus. Não! Ele irá sempre atrás daquele que tem um chamado, daquele que tem um compromisso com Deus, daquele que é fiel a sua esposa, a Deus. Ah, meu Deus! O inimigo, ele não está atrás daquele que está perdido já nas suas mãos. Ele está querendo fazer com que aquele que está na presença de Deus caia. E por isso a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide que não caia. Nas armadilhas de Dalila, Sansão se deixou levar. Na artimanha de Dalila, Sansão se deixou levar. Pois a sua desobediência
não deixou ele ver o que ela estava fazendo, não deixou ele ver o que ele estava perdendo. E logo depois, a Bíblia diz que ele conta o seu segredo para ela. Ele desobedeceu. E agora ele contou os seus segredos. Ele tocou em coisa morta. Ele bebeu muito vinho. Se juntou com uma mulher que não era do seu povo. Desobedeceu a Deus. A força do cabelo de Sansão não estava nos seus cabelos. A força de Sansão não estava nos seus cabelos. A força de Sansão estava na sua obediência. Em viver uma vida santa. Em viver uma vida de obediência a Deus. Para que o propósito de Deus fosse cumprido. Agora ele não conseguiu ver. Porque a sua desobediência não deixava ele ver. Porque a concupiscência do seu olho, a tentação estava sendo maior. Ele perdeu o cargo, ele perdeu a fama, ele perdeu a sua realeza, ele perdeu o seu caráter e principalmente, Sansão perdeu a unção de Deus. Sansão perdeu a presença de Deus, que é o mais importante. É muito triste quando o homem perde a presença de Deus. É muito triste quando o Espírito do Senhor se afasta do homem. E ele busca, e ele clama, e ele não ouve nada. Ele só ouve um silêncio. Sansão perdeu a presença de Deus. A sua força se foi. Agora a sua força não se foi por causa dos seus cabelos que foram cortados, mas porque ele desobedeceu e brincou tanto com Deus. Ele achava que era apenas mais uma mulher. O diabo cegou a Sansão, como muitos podem estar neste momento assim. Ah, vai ser só mais uma noite. É só mais uma que, para minha coleção, para bater no peito e dizer eu sou muito homem, para contar para um amigo que fez isso, para fazer aquilo outro. E você, mulher que está me ouvindo também, serve para você. Porque quando acontece isso, não pense você que o homem vai falar para o outro coisas boas de você. Ele vai te chamar de prostituta. Ele vai te considerar como uma prostituta. Se bobear, vai até num médico para fazer exames, para ver se não pegou nenhuma doença de você. Você é considerada como um lixo para ele. E ainda sendo usado como instrumento do diabo. Tanto o homem como a mulher. A desobediência, a infidelidade traz males. Ele achava que era apenas mais uma mulher. Ele achava que era apenas mais um caso. Mas não era. Aquela mulher era o seu fim. O fim da sua força. O fim da sua alegria. O fim da sua comunhão com Deus. Sansão terminava agora de forma vergonhosa. A Bíblia diz que ele está amarrado, cego e sem a unção de Deus. Eu imagino Sansão empurrando aquele moinho de pedra e dizendo: ah, Senhor, me dá mais uma chance. Oh, Senhor, tem misericórdia, eu estou nas mãos dos meus inimigos. Irmãos, eu fico até arrepiado e emocionado só de imaginar. É como se eu estivesse ali naquele dia. Sansão rodeado de pessoas que não eram as suas, pessoas chacoteando, brincando dele, rindo, e ele cego, amarrado, talvez até nu, e sem a unção de Deus. Virou motivo de chacota. E isso o diabo quer fazer com muitas pessoas e está fazendo. Muitos homens de Deus que estão enrolados aí com rabo de saia. Mulheres que estão traindo seus maridos, mas não sabem o que pode acontecer de uma noite para o dia.
O diabo quer fazer da sua vida como ele fez com Sansão naqueles momentos. Sansão estava triste, perdido, abatido, amarrado, cego, nu e sem a presença de Deus. Ele tinha tudo. Como muitos têm tudo, muitos estão dessa forma. E perdeu tudo por desobediência. Como muitos estão perdendo por desobedecerem a Deus. Por brincar com Deus, achando que Deus é brincadeira. Achando que Deus está dormindo. Deus vai me perdoar, Deus irá me perdoar. Vou fazer só hoje, ninguém está vendo, não. O diabo está te enganando. Por aceitarem e acharem que podem errar, mentir, prostituir, beber escondido, fazer farras, mulheradas, drogas e ainda ser perdoado. Ah, o Senhor vai me usar novamente. Eu sou o vaso. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso é desculpa esfarrapada de pessoas que não querem ter compromisso com Deus. Você vai saber que a Bíblia diz que Sansão, ele estava ali rodando o moinho e em eternos minutos pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Sansão se arrependeu. Sansão se arrependeu e começou a buscar a Deus ali naquele moinho. E a Bíblia diz que os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. Quando o homem se arrepende e deixa os seus cabelos espirituais, como de Sansão, a sua força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, começa a vir novamente. O Espírito começa a te dar uma confiança novamente. O Espírito começa a te dar uma confiança. E a Bíblia Sagrada diz que certo dia ali, eles pegam Sansão numa festa ali em que estavam cultuando a Dagon. Todos os príncipes dos filisteus estavam ali. Mais de 3.000 pessoas naquele lugar. Eles pegam Sansão e levam ali e riam dele. Chacoteavam dele. Furavam com lanças. Jogavam redes. Fizeram todas as atrocidades com Sansão. O diabo gosta dessas coisas. O diabo quer que você se vire chacota para ele. Que você vire motivo de riso, de riso para todo mundo rir da sua cara. Mas há um Deus no céu que ouve a sua oração e te diz nessa noite: se você se arrepender, Urabá, sou decantriandarabaragay, e deixar, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te lavar com sangue, com aquele sangue puro carmesim que foi derramado lá na cruz. O único que pode fazer isso, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Sansão chega ali naquele lugar e ele pede a um homem para que o levasse às colunas que sustentavam um templo. E ele abraça uma e sacode ela, tira ela do lugar, e eles não viam aquilo. Sansão abraça a outra, sacode ela e tira ela um pouco do lugar, e eles não viram. E desta forma tem que ser nas nossas vidas. As colunas que o diabo armou, para nos prender, as colunas que ele edificou para servir de altar, para servir de templo, para que ele zombasse da nossa vida. Deus está nos dando força nesta noite. Deus está te dando força nesta noite para começar a sacudir. A Bíblia diz que quando Sansão colocou uma mão direita em uma das colunas e ele colocou a mão esquerda na outra coluna, a Bíblia Sagrada diz que agora o Espírito do Senhor tomou a Sansão novamente. E Sansão começou a empurrar. De repente aquilo começou a ruir. E aquele povo começou a correr.
e a estátua de Dagon cai tombada no chão. E Sansão diz que morra eu e os filisteus. E derrubou tudo. A Bíblia diz que Sansão matou mais homens no dia da sua morte, mais inimigos do que quando ele estava com vida. Assim muitos hoje recebem as coisas de Deus e brincam. Recebem a unção de Deus e não sabem o que fazer com elas. Brincam, acham que são semideuses, achando que Deus estará contigo sempre, em todo tempo de desobediência. Não, jamais. O homem que vive uma vida com Deus, ele deve vigiar. E antes que aconteça o mal, devemos nos arrepender. Salmo 145, 14. O Senhor ampara todos os que levanta. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Mas por que eu quero te dizer isso nesta noite? Porque eu quero te apresentar este que pode te perdoar os pecados. Eu quero te apresentar este que pode salvar a tua vida. Sansão, ele veio para começar a livrar o povo de Israel. Mas Jesus veio para libertar o homem das garras do diabo para sempre. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sansão tocou em coisa morta, Sansão bebeu vinho, tudo que ele não podia fazer. Jesus fez tudo cumprindo a lei e nos trouxe a paz. Jesus ceiou com os seus discípulos no caminho de uma cidade em que ele encontrou uma viúva de Naim. O seu filho já estava morto num cortejo fúnebre. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele morto e disse: levanta-te, jovem. E aquele jovem levantou. Jesus trouxe vida. Sansão, por causa da sua desobediência, perdeu a presença de Deus. Mas Jesus trouxe essa presença novamente. E como Sansão matou mais inimigos na sua morte, Jesus Cristo aniquilou toda a força do mal e consumou a nossa salvação na sua morte. Porém, ele ressuscitou e está vivo. E nesta noite, ele está aqui para perdoar os seus pecados, para te tirar deste lamaçal da mentira, da desobediência, do desgosto para sua esposa, do seu pai, do seu filho. Em o nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nos colocamos diante da tua presença. Te peço, meu Deus, que tu possas, Senhor, alcançar essas vidas nesta noite. Que todo espírito de incredulidade, todo espírito de mentira, do engano, do erro, venha cair por terra. Todo espírito de desobediência, de infidelidade, em nome de Jesus, que venha cair por terra. Para a honra e glória do teu nome. Que você possa receber Jesus Cristo na sua vida como o único e suficiente Salvador da sua vida, neste momento. Se você quer fazer isso, coloque a mão no teu coração e repita comigo. Senhor Jesus, ouvi a tua palavra, guardei no meu coração e te digo, meu Deus, que com meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu entre na cidade pelas portas, em nome de Jesus. Sou o pastor Edwilson do Ministério Rosa de Sarão Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.